Você está olhando para uma mulher de 22 anos. Ela está sentada em uma barca real que navega pelo Nilo acima, no coração do Egito, e está grávida. O homem mais poderoso do mundo romano dorme em algum lugar na mesma embarcação. Ela está acordada. Ela quase sempre está acordada antes de todos os outros. Esta é uma das poucas coisas sobre Cleópatra VII que os registros confirmam com consistência. Ela dormia pouco e lia muito. E havia uma distinção muito clara, nos relatos que sobreviveram, entre o tempo que ela passava sendo vista e o tempo que ela passava se preparando para ser vista. É 47 a.C. 3 anos atrás, o próprio irmão dela a expulsou do trono. 2 anos atrás, ela entrou em contrabando dentro do próprio Palácio Real de Alexandria, enrolada, segundo Plutarco, em um fardo de tecido carregado por um único homem chamado Apolodoro. O que aconteceu naquela noite entre ela e Júlio César transformou a história do Mediterrâneo de um modo que nenhum dos dois, naquela noite específica, poderia ter calculado completamente. Hoje ela está no Nilo. Ela recuperou o trono. Ela eliminou o irmão-marido que a traiu. E ela está carregando um filho que, se nascer vivo e crescer, vai se chamar Cesarião, o pequeno César, e vai herdar uma das últimas grandes monarquias independentes do mundo antigo. O que acontece em um único dia na vida dessa mulher, neste ano específico, é o que você vai ver agora. Cleópatra acorda antes do sol. Isso não é metáfora e não é romantismo. Os registros da corte ptolemaica, fragmentários como são, e os relatos romanos que os complementam, mostram uma rainha que estruturava o dia com uma disciplina que os modernos leriam como quase militar. O amanhecer no Nilo, em julho de 47 a.C., acontece por volta das 5:30 da manhã. A temperatura ainda é tolerável. Em poucas horas vai ficar insuportável para qualquer um que não cresceu neste clima. Cleópatra cresceu. César, segundo seus próprios escritos, não estava acostumado ao calor egípcio e o mencionou como um incômodo persistente. O primeiro ato do dia é um ritual que atravessa toda a história do Egito faraônico. A rainha recebe relatórios, não em audiência formal, não com a corte reunida, mas em privado com seus escribas e funcionários sênior. A primeira hora, como era chamada nos calendários administrativos egípcios, pertencia à administração, não à aparência. O que chega nesses relatórios em 47 a.C. é complexo e, em alguns aspectos, alarmante. O Nilo está baixo. A inundação anual que fertiliza o delta, a inundação sem a qual o Egito literalmente não produz comida suficiente para sua população, está aquém do nível esperado pelo segundo ano consecutivo. Isso significa que haverá escassez. Isso significa que haverá fome em partes do país. Isso significa que haverá instabilidade política, porque o camponês egípcio que não tem pão, não tem motivo para permanecer leal a uma rainha grega que já está navegando pelo seu rio com um general romano a bordo. Cleópatra conhece a hidrologia do Nilo da mesma forma que conhece a astronomia, como instrumento de governo. Os nilômetros, estruturas de medição instaladas em pontos estratégicos ao longo do rio, algumas com séculos de uso, reportam dados que chegam à corte com velocidade surpreendente para o mundo antigo. Ela já sabe o que os números dizem. A questão não é o que o rio fez. A questão é o que ela vai fazer a respeito. A resposta, neste caso, já está em movimento. Cleópatra tinha aberto os celeiros reais no inverno anterior, liberando grãos em reserva para as regiões mais afetadas. Era uma medida politicamente custosa. Reservas são poder, e poder gasto não é poder que você tem quando precisa. Mas o cálculo dela era diferente. Uma população estabilizada é um exército que não se levanta contra você. Ela governava um país de 7 a 10 milhões de pessoas, com uma guarnição militar que, generosamente calculada, não chegava a 30 mil soldados. A matemática da lealdade era simples. Manter o povo alimentado era mais barato que suprimir o povo revoltado. A segunda parte do dia de Cleópatra, em 47 a.C., envolve o que os historiadores modernos chamam de gestão de sua imagem religiosa, mas que para ela não era estratégia de comunicação. Era teologia de Estado. Cleópatra VII
Era a primeira monarca ptolemaica a aprender egípcio de verdade. Seus ancestrais, os generais macedônicos que governaram o Egito desde a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., governaram em grego e esperaram que o Egito aprendesse a língua deles. Cleópatra reverteu isso. Ela aprendeu egípcio. Ela aprendeu também etíope, aramaico, hebraico, árabe e os dialetos dos partas e dos medos. Segundo Plutarco, que é a fonte mais detalhada sobre seu intelecto, ela era a única dos Ptolomeus que sequer precisava de intérprete para falar com a maioria dos embaixadores estrangeiros. Isso não era talento linguístico exibido por vaidade. Era política. Em 47 a.C., Cleópatra se apresenta publicamente como Ísis. Não como se fosse Ísis. Para a teologia egípcia, a distinção que nós faríamos entre a divindade e a rainha humana não existia da mesma forma. Ela era a corporificação viva da deusa. Isso lhe dava acesso a uma legitimidade que nenhum decreto romano e nenhuma aliança militar poderia comprar. A legitimidade espiritual de uma civilização de 3.000 anos. Os templos do Egito Médio, onde a barca real passa durante esta viagem, recebem a rainha com rituais preparados semanas antes. O sacerdócio egípcio, que é simultaneamente uma instituição religiosa, um sistema educacional, um banco e um aparato de controle territorial, mantém relações com a coroa ptolemaica que variam entre a cooperação cautelosa e a lealdade genuína, dependendo de como a coroa os trata. Cleópatra os trata com atenção específica. Ela financia construções de templos. Ela aprende os rituais. Ela comparece. O historiador Estrabão, que visitou o Egito algumas décadas depois, descreve o impacto que o estilo de governo de Cleópatra ainda era visível na memória dos egípcios. Ela não era amada universalmente. Nenhum governante é. Mas ela era reconhecida. E reconhecimento no mundo antigo era uma forma de poder que o ouro sozinho não comprava. A tarde pertence a César. Essa viagem pelo Nilo, que os historiadores chamam de Talamegos, porque era realizada numa barca real chamada assim, durou aproximadamente 2 meses no total. César trouxe 400 navios para acompanhar a embarcação principal. Era ostentação, mas era também segurança. O Egito não era completamente estabilizado. Havia focos de resistência no sul, e um general romano com um instinto de sobrevivência afiado de César não viajava por território instável sem proteção. O que César e Cleópatra fazem nessas tardes, segundo Apiano e outros historiadores romanos, é uma combinação de política e algo que parece ter sido, genuinamente, conversação intelectual. Isso surpreende alguns leitores modernos, que esperam que a história seja mais simples. Uma sedutora e um conquistado. A realidade documentada é mais interessante. César tinha 52 anos. Era o homem mais lido de Roma, um escritor de latim cuja clareza ainda é estudada, um astrônomo amador que poucos anos depois vai reformar o calendário romano com base em conhecimento egípcio, o calendário juliano, que você está usando em forma modificada até hoje, foi construído com dados astronômicos que ele coletou no Egito, possivelmente em conversação com estudiosos de Alexandria. O Museu de Alexandria, o complexo de pesquisa adjacente à grande biblioteca, tinha os melhores astrônomos do mundo mediterrâneo. Cleópatra os conhecia pelo nome. César queria aprender. Plutarco escreve que nas noites a bordo da barca, os dois conversavam longamente. Ele não diz sobre o quê, mas o contexto deixa pistas. César estava para sair do Egito em breve, chamado por guerras no Ponto, na África, na Espanha. Cleópatra sabia disso. O que ela precisava garantir antes que ele fosse embora era uma estrutura de apoio romano que sobrevivesse à ausência física dele. Ela conseguiu. Antes de partir, César deixou 3 legiões no Egito, aproximadamente 15.000 soldados, sob o comando de um oficial chamado Rufio, filho liberto de um de seus próprios libertos, uma escolha deliberada de alguém sem ambições dinásticas. As legiões estavam ali para proteger Cleópatra. Na prática, elas eram a garantia física de que ela continuaria no trono, enquanto a política romana se desenrolasse longe dali. Era uma aposta. César apostou legiões.
Cleópatra apostou um reino. A noite tem seu próprio ritmo. A barca real, à noite, era iluminada por tochas de resina e lamparinas de óleo de linho. A luz era dourada e irregular. O cheiro do Nilo à noite é diferente do cheiro do Nilo ao dia. Mais úmido, mais orgânico, com o som dos animais ribeirinhos que os egípcios identificavam como sagrados e os romanos identificavam como aterrorizantes. Crocodilos, hipopótamos, as aves do delta em migrações que cruzavam o céu ao entardecer, em números que os cronistas antigos descrevem como capazes de escurecer o horizonte. Cleópatra come tarde. Isso está documentado em vários relatos, incluindo no famoso texto de Plutarco sobre sua personalidade. Ele escreve que ela preferia refeições prolongadas, não por gula, mas porque a mesa era um ambiente político. Era onde as conversas aconteciam sem a formalidade da audiência. Era onde você media uma pessoa melhor do que em qualquer outra situação. A comida na barca real egípcia seria irreconhecível para um banquete romano. Não pela riqueza, havia riqueza o suficiente, mas pelas bases. O Egito comia diferente de Roma. Cebolas, alho, lentilhas, pão de cevada, peixe salgado do delta, frutas que os romanos conheciam, mas não cultivavam bem. Romãs, tâmaras, figos de qualidade excepcional. O vinho egípcio era considerado inferior pelos paladares romanos. Eles preferiam o grego, mas a cerveja de cevada, que o Egito produzia em escala industrial há milênios, não estava na mesa real. Cerveja era a bebida do povo. A rainha bebia vinho, provavelmente importado, provavelmente de Quios ou de Rhodes. Mas a questão da comida não é gastronômica. É o que acontece depois da refeição. Plutarco deixa uma observação que os historiadores citam frequentemente. Cleópatra era uma pessoa que fazia você sentir, enquanto estava com ela, que você era o único assunto do universo. Não por adulação, ela não era aduladora. Por atenção, por memória, por uma capacidade de retornar, semanas depois, a uma conversa e continuar do exato ponto onde havia parado. César, que tinha governado homens de extraordinária competência durante toda a sua carreira, claramente não estava preparado para governar ela. E percebeu isso, segundo os registros, sem ressentimento, com algo próximo ao respeito genuíno. Há uma cena específica que vale reconstruir, não porque tenhamos dela uma transcrição, mas porque os elementos que a compõem estão todos documentados. É noite. A barca está ancorada. O Nilo, neste ponto do percurso, tem quase 3 quilômetros de largura. Não o rio que você imagina, mas algo que parece mar interior. Na margem oriental, que é ao lado do sol nascente, há uma fila de tochas, um vilarejo, ou um posto de coleta de impostos, ou uma guarnição. Na margem ocidental, o deserto começa imediatamente. Não há transição suave. É Nilo, e depois areia, e depois escuridão. Cleópatra está grávida de aproximadamente 5 meses. Ela sabe, porque é uma mulher pragmática que governa com informação, não com esperança, que César vai embora em breve. Ela sabe que o filho que está carregando não vai ver o pai por meses, possivelmente anos, possivelmente nunca. Ela sabe que o que ela construiu com a aliança romana é frágil, porque toda aliança que depende de um único homem é frágil, e César é um único homem com inimigos em todos os senados que conhece. Ela não demonstra isso. Esse é o ponto central de todos os relatos que sobreviveram sobre sua personalidade sob pressão. Ela não demonstrava. Não porque fosse fria, Plutarco é explícito que ela não era, mas porque demonstração de fraqueza, no mundo em que ela operava, era convite para ser substituída. O que ela faz nessa noite é trabalhar. Os escribas da barca, e havia vários, porque a máquina administrativa egípcia não parava porque a rainha estava viajando, recebem instruções. Há um decreto sobre isenção de impostos para os templos de Ptah, no norte do delta. Há uma decisão sobre um conflito de propriedade em Tebas que subiu pela hierarquia administrativa até precisar de resolução real. Há uma carta em grego para o governador de Chipre sobre a movimentação de navios mercantes que está afetando as receitas portuárias. Ela assina, ela dita, ela manda.
A criança no seu ventre vai nascer em junho. Vai se chamar Ptolomeu XV César, e a história vai chamá-lo de Cesarião. Ele vai viver 32 anos. Vai morrer por ordem de Otávio Augusto, pouco depois da morte da mãe. Mas isso está no futuro. Agora é noite no Nilo em 47 a.C., e a rainha está trabalhando à luz das lamparinas, e o Egito continua. O que é difícil de comunicar sobre Cleópatra é a escala do que ela estava administrando. O Egito Ptolemaico em 47 a.C. é uma das economias mais sofisticadas do mundo antigo. Não pela magia, não pelo mistério, pela burocracia. O Egito tinha cadastro de terras, tinha censo de população, tinha sistema de irrigação controlado centralmente, com inspetores e relatórios e penalidades para quem obstruía um canal sem autorização. Tinha monopólios reais em óleo, em linho, em papiro. O papiro egípcio era o suporte de escrita dominante de todo o mundo mediterrâneo, o que significa que toda carta que César escreveu, todo decreto que Roma emitiu, toda conta que o mercador grego registrou, foi escrita em material que saiu do delta do Nilo, processado por trabalhadores que pagavam impostos a Cleópatra. Ela não administrava um palácio. Ela administrava uma corporação de vários milhões de pessoas instalada no corredor mais estratégico do comércio mundial da época. E ela fazia isso com 22 anos, grávida, em um barco no meio do Nilo, tendo acabado de sobreviver a uma guerra civil contra o próprio irmão, com um aliado romano a bordo cuja proteção durava exatamente enquanto durava a conveniência política dele. Há um detalhe sobre Cleópatra que aparece em múltiplas fontes e que raramente recebe a ênfase que merece. Ela tinha perfumes específicos para situações específicas. Isso não é trivialidade cosmética. No mundo antigo, o olfato era politicamente carregado de um modo que nós raramente reconhecemos. Os perfumes usados por Cleópatra, que estão documentados em textos médicos e farmacológicos egípcios que sobreviveram, incluíam compostos de mirra, cinamomo, cálamo e flores de lótus. Alguns desses compostos tinham propriedades levemente psicoativas, não alucinógenas, mas alteradoras sutis do estado de alerta e da percepção do tempo. Plutarco descreve o perfume da presença de Cleópatra como algo que os visitantes mencionavam mesmo muito depois do encontro. Era intenção. Era manufatura de memória. Você saía de uma audiência com ela e a lembrança que ficava não era apenas visual. Era olfativa, era auditiva. Ela tinha uma voz que Plutarco descreve como um instrumento de muitas cordas, capaz de mudar de idioma com fluidez que parecia natural, não mecânica. Era uma experiência total, curada com o mesmo cuidado com que ela curava o decreto que você ia receber e o assento em que você ia sentar. A política de Cleópatra era imersiva no sentido mais literal. Ela envolvia todos os sentidos disponíveis e os usava como argumentos. Em algum momento de 47 a.C., a barca volta a Alexandria. A cidade que recebe Cleópatra de volta é a maior cidade do mundo ocidental, com estimativas que variam entre 300 mil e 1 milhão de habitantes, dependendo da metodologia do historiador que você consulta. Roma vai superá-la em tamanho algumas décadas depois. Por enquanto, Alexandria é o centro intelectual, comercial e cosmopolita do Mediterrâneo. É grega na arquitetura, egípcia no solo, judaica em um bairro inteiro ao longo da costa, com colônias de mercadores de cada nação que toca o mar. A Biblioteca de Alexandria, que não era um único edifício, mas um complexo que incluía o museu, salas de conferência, jardins botânicos e laboratórios, está no auge. O número exato de rolos que continha é debatido. As estimativas antigas variam entre 400 mil e 700 mil rolos. O que sabemos com segurança é que ela tinha coleções em grego, egípcio, hebraico, persa e que havia um programa ativo de tradução e cópia. Navios que chegavam a Alexandria eram inspecionados. Qualquer rolo novo que carregassem era confiscado, copiado à mão e devolvido, com a cópia. O original ficava na biblioteca. Isso era política de Estado, não política cultural. Conhecimento era poder, e Alexandria exercia poder sobre o conhecimento com o mesmo rigor com que exercia poder sobre os impostos portuários. Cleópatra cresceu nesse ambiente.
Não como curiosidade, mas como produto e produtora dele. Ela vai ao palácio. A corte está reunida. Há um momento que os textos descrevem vagamente, mas que vale reconstituir nos seus elementos físicos. O salão principal do Palácio de Cleópatra, no complexo Brukeion, em Alexandria, tinha claristórios, janelas altas em ângulo que capturavam a luz do Mediterrâneo de um modo específico. A hora do meio da tarde produzia, por geometria deliberada do arquiteto, um feixe de luz que caía direto no trono e em nenhum outro ponto da sala. Cleópatra agendava suas audiências mais importantes para essa hora. Você chegava a ela com o sol nos olhos. Ela chegava a você com o sol nas costas. Você já estava em desvantagem antes de abrir a boca. Os visitantes que descreveram essa experiência, e há vários de várias origens, mencionam consistentemente uma sensação de que a sala era maior por dentro do que por fora. Isso não era magia. Era perspectiva forçada. A mesma técnica usada nos teatros helenísticos, aplicada à arquitetura de palácio. O espaço era desenhado para fazer você se sentir pequeno. E a mulher sentada no centro do espaço era desenhada, em aparência, em voz, em perfume, em postura, para não se sentir pequena de forma alguma. O trono era coberto de azul púrpura. O pigmento vinha de moluscos do Mar Fenício. Custava mais do que a maioria das pessoas naquele salão ganhava em um ano. A cor não era decoração, era declaração. O dia termina. Cleópatra, em 47 a.C., tem 22 anos e está no ápice de uma reversão extraordinária de fortuna. 2 anos atrás, ela era refugiada. Hoje ela é rainha soberana do país mais rico do Mediterrâneo, aliada do homem mais poderoso de Roma e grávida do filho que ela pretende transformar na prova viva de que o Egito e Roma podem produzir uma linhagem que governe ambos. Esse plano vai falhar. Mas em 47 a.C., ele ainda é possível. E Cleópatra trabalha como se fosse inevitável. Isso é, no fundo, o que distingue os grandes operadores políticos dos bons. A capacidade de trabalhar com total comprometimento em direção a um objetivo que você sabe que pode não se concretizar. Ela sabia os riscos. Ela lia as mesmas histórias sobre como os Ptolomeus anteriores terminaram. Assassinados por irmãos, depostos por Roma, envenenados por filhos. Ela foi expulsa do trono pelo próprio irmão e voltou dentro de um fardo de tecido. Ela continuou. A última coisa documentada sobre a rotina de Cleópatra neste período, em um fragmento de registro da corte que sobreviveu em compilação romana, é que ela revisava pessoalmente correspondências de Estado antes de dormir. Não todas, mas as que envolviam decisões que ela não queria terceirizar. Uma rainha que lê antes de dormir. Uma mulher de 22 anos com um filho crescendo dentro dela e um império que vai na direção que ela escolher até que alguém a pare. Isso não é mito, é administração. E é o que você perderia se a história só te contasse o fim. O Palácio de Cleópatra afundou no Mediterrâneo aproximadamente 3 séculos depois da sua morte, engolido por terremotos e pelo lento rebaixamento da linha costeira. Equipes de arqueologia subaquática trabalham o sítio desde os anos 90. Elas recuperaram colunas, estátuas, esfinges e fragmentos de pavimento. O mapa que está sendo montado é incompleto e pode nunca ser terminado. Mas está subindo. Pedra por pedra, dado por dado, papiro por papiro. O dia de Cleópatra em 47 a.C. está voltando à superfície. Não do fundo do mar. Da memória que nos recusamos a perder. Se este tipo de história é o que você procura aqui, se inscreva e deixe um comentário com a cidade e o país de onde você está assistindo. Até o próximo vídeo.